Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, aproveitando mais uma oportunidade, reflexões importantes para mudarmos, a nossa caminhada, melhorarmos nossa caminhada espiritual. Hoje, nós trazemos o nosso irmão Maurício Mancini, do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Seropédica. E nosso querido irmão vai trazer um assunto muito importante.
Sejamos livros vivos do Evangelho do Cristo. Então, vamos prestar bastante atenção, entender a mensagem, né? Sempre os ensinamentos de Jesus são muito importantes para melhorarmos, trabalharmos o nosso íntimo. E para iniciar, né, a nossa harmonização, eu trago a mensagem justamente usada pelo nosso irmão, né, na palestra de hoje, que é do livro Vinha de Luz, psicografia de Emmanuel, pelo Chico Xavier, é a lição 111. A lição 111 nos diz: sublime recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. E Emmanuel nos fala a respeito. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado, que recuperara o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Aquele doente que após a cura se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se pretendem a tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. E assim, queridos irmãos, envolvidos já por esta mensagem de Emmanuel, convido a todos para unirmos nossos pensamentos e os nossos corações, elevando ao nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, querido irmão maior, médico de nossas almas, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome para trabalharmos o nosso íntimo, para trabalharmos o teu evangelho nos nossos passos. Obrigado, Jesus, por todas as oportunidades dadas. Obrigado pelo amparo às nossas famílias. Obrigado pela saúde que nos envolve e pedimos sempre, Senhor, junto a Ti nossos pensamentos são levados aos nossos irmãos que passam por tantas dificuldades, sejam físicas ou espirituais. E sabemos que a Tua luz está tocando o coração de todos, envolvendo a todos os lares, trabalhando o consolo, trabalhando a paz, tão importante para toda essa humanidade terrena. Querido Jesus, abençoe-nos nesta noite. Que nosso Maurício Mancini
possa trazer aos nossos corações as palavras exatas para as nossas reflexões. Que possamos estar atentos, absorver cada vez mais o Teu Evangelho, esse aprendizado tão importante, Senhor. Por isso te pedimos a Tua luz, a Tua paz, envolvendo a todos nós, aonde quer que estejamos neste momento. Que todos os lares sejam iluminados, Senhor. Que todo o planeta seja iluminado. Obrigado, Mestre querido. Ampare-nos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos a mais um estudo. Vamos aproveitar este grande momento. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos envolva e nos sintamos felizes por estar juntos nesse momento de estudos. Quando nós pensamos, quando nós cogitamos, nós espíritas principalmente, que temos Jesus como modelo e guia, que entendemos no dizer de Emmanuel que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, quer dizer, cristianismo trazido de volta, nós temos sim necessidade de estudar os evangelhos, de conhecer a mensagem amorosa de Jesus. Mas muitos dizem assim, é muito difícil, o Novo Testamento é cheio de símbolos, o Novo Testamento é cheio de figuras, e eu não vou discordar disso. Realmente as pessoas têm que ter um certo preparo e um conhecimento daquele momento, da realidade, do contexto de Jesus, quando mergulham o seu pensamento lá nos textos do Novo Testamento. Mas Emmanuel é brilhante. A sua capacidade de síntese, a sua capacidade de análise em determinados trechos do Evangelho, às vezes ele pega um versículozinho assim e abre espaço e vai desenvolvendo um tema em torno daquele versículo, em torno daquela primeira mensagem, que quando nós percebemos, nós estamos diante de uma palestra inteira, diante de um seminário inteiro. É impressionante como o benfeitor espiritual, naquela série Fonte Viva, que nós temos tanto aberto às reuniões públicas das nossas casas, são páginas curtinhas, que parecem apenas curtinhas. Elas são curtas em quantidade de texto, mas elas são longas em reflexões. E é exatamente isso que nós buscamos nesse momento. Refletir com Emmanuel sobre um trecho específico do Evangelho. Dessa vez, nós vamos lá no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 111, com o benfeitor espiritual perceber o quanto ele aprofunda um único versículo lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 19, e ele traz para nós um monte de reflexões que nós podemos considerar desde já. Começamos por aí. Emmanuel faz reflexões. Quando estudamos o Evangelho, é necessário não sair apenas decorando os textos, não sair apenas memorizando frases, mas reflexionar sobre elas. Considerar o que Jesus quis dizer sobre isso, como isto se aplica aos dias de hoje. Essa é uma questão importante também. Como os ensinamentos de Jesus se aplicam aos dias de hoje, se aplicam à nossa sociedade. E nós? Nós temos reflexionado sobre o Evangelho? Nós temos parado para considerar? Nós temos reflexionado sobre os conteúdos da codificação, da doutrina espírita? Sim, porque muitas pessoas parecem que apenas leem e pouco compreendem. E lendo e pouco compreendendo se tornam papagaios. Papagaios espíritas, papagaios evangélicos, que sabem repetir trechos, que sabem de memória algumas partes, mas não conseguem concatenar ideias, trazer consequências a partir da compreensão daquelas ideias que foram transmitidas, seja na codificação, seja na mensagem do Evangelho de Jesus. E Emmanuel então nos dá esse exemplo, um exemplo bom para ser seguido. E algumas pessoas podem dizer, mas é difícil. Não, não é exatamente por aí. A gente não precisa ter curso superior, não precisa ser formado em filosofia, não precisa ser formado em teologia, não precisa ser formado em psicologia, em nada disso. É preciso ter bom senso. Ah, sim, é lógico. E sair desse imediatismo, e sair dessa condição acelerada que nós vivemos na sociedade moderna, de que as coisas têm que ser rápidas, têm que ser ditas em frases curtas, e aí com frases curtas nós ficamos com pensamentos curtos também. É bom que nós tenhamos frases curtas, mas que elas gerem em nós pensamentos longos. Pensamentos que nós devemos parar, considerar, avaliar. E esse trecho, então, do Vinha de Luz, que nos foi proposto para estudar no dia de hoje, nesse momento que nós estamos aqui gravando para vocês, ele é muito interessante.
Porque para nós espíritas, ele é como se fosse a abertura dos trabalhos de desobsessão. Ele é como aquele primeiro momento no Evangelho em que nós vemos Jesus aplicando a terapêutica desobsessiva. E vamos ao trecho, ao contexto primeiro, para depois a gente poder analisar, com Emmanuel, o simples versículo que ele traz. E aí conta então Marcos que Jesus atravessa o lago de Genezaré e vai parar na província dos Gadarenos. Lá na terra de Gadara, onde as pessoas tinham uma população mesclada de gentios, nem todos eram judeus, nem todos tinham aquela compreensão da lei de Moisés, mas mesmo assim, Jesus atravessa, Jesus vai para lá, e aí dizem os evangelistas que vai ao encontro do mestre um endemoninhado, aquele que nós chamaríamos hoje, no nosso vocabulário espírita, de um obsidiado, de uma criatura subjugada, ou no mínimo de uma criatura fascinada por espíritos inferiores. E essa criatura sofria muito. A descrição que acontece lá é o seguinte: ele tinha seus acessos, ninguém conseguia manietá-lo. Quando ele era preso por cordas ou correntes, ele arrebentava as cordas, as correntes. Ele se machucava com pedras quando caía no chão, quando tinha as suas convulsões. Frequentemente rasgava suas roupas e saía correndo nu para ficar nos sepulcros. Vivia nos sepulcros. E é um claro simbolismo, até esse trecho da descrição dos evangelistas, que aquela coletividade olhava para aquela criatura infeliz, para aquela criatura sofredora, como se ele não fosse digno de viver entre eles. Primeiro, porque ele andava nu, ou seja, ele violava um padrão de comportamento moral, de comportamento social, que as pessoas não toleravam naquela época. E segundo, que ele corria para ficar entre os mortos, ou seja, ele estava tão debilitado, ele estava tão dementado, tão prejudicado pela ação de espíritos obsessores, que nem considerado vivo mais ele era. Só que, vamos com Marcos de novo, ele vai ao encontro de Jesus. Ele procura Jesus, mesmo sofredor, mesmo desequilibrado, o que para nós, espíritas principalmente, já é uma advertência interessante, que nós vamos ver mais adiante. Mas olha só que coisa interessante, ele vai e Jesus, percebendo que aquele homem provavelmente já estava a concluir a sua expiação, a sua prova dolorosa do processo obsessivo, ele então começa a terapêutica desobsessiva. Jesus tem autoridade moral maior do que qualquer outro ser que já pisou a terra. Então é lógico que pela sua vibração amorosa, pela sua vibração enérgica também, ele podia determinar naquele momento, não violando as leis de Deus. É lógico, ao escutar cada um de nós, ao perceber a realidade de cada um de nós, Jesus sabia se de acordo com as leis de Deus, as nossas provas poderiam ter um alívio, poderiam ter uma interrupção temporária ou poderiam ter uma interrupção definitiva, já concluídas estavam então. E aí, percebendo naquele homem uma possibilidade de interrupção da prova, que nós não vamos ver agora se foi definitiva ou se foi temporária, mas uma interrupção da prova, ele então determina aos espíritos que se afastam. Lá no Evangelho de Lucas, é colocado que os espíritos gritam e o homem grita: "Clia tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-me antes do tempo?" E Jesus pergunta: "Que é o teu nome?" E eles respondem: "Legião." Os evangelistas acham que o nome Legião significava então que havia muitos espíritos. Ou eles dizem lá, muitos demônios associados àquele homem, prejudicando aquele homem. "Não nos mande para o abismo", dizem eles no Evangelho de Lucas. E aí Jesus então determina que eles se afastem. O homem tem a sua crise convulsiva lá, natural de quem está num processo de subjugação, quem está durante muito tempo sujeito, submetido ao jugo de espíritos atrasados, inferiores, sofredores também. E eles se afastam. E ao se afastarem, porque tem vibrações pesadas, porque tem vibrações infelizes, uma vara de porco que pastava ali perto se espanta. Os evangelistas, os observadores, os redatores dos textos acham que os espíritos entraram nos porcos e os porcos saíram correndo em desabalada carreira e se afogaram no mar, assustando os pastores que correram para o vilarejo para avisar os patrões, para avisar a vila que tinha chegado um profeta lá da Judéia, de Cafarnaum, da Galileia, e agora estava ali espantando os porcos, colocando espírito dentro dos porcos. Isso não é a questão. Esse equívoco dos espíritos entrarem nos porcos, que gerou aquela brincadeira que a gente faz até hoje, né? Quando alguém é muito turrão, quando alguém faz brincadeira de mau gosto, quando alguém é muito resistente a ideias novas, a gente diz: esse é um espírito de porco. Mas, pela codificação, 19 séculos depois, esse erro de interpretação de que os espíritos tinham entrado nos porcos foi finalmente resolvido por Allan Kardec aqui no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, nós aprendemos
que os animais não podem servir de médiums aos espíritos. A diferença vibratória, a diferença de nível evolutivo é tamanha que eles não seriam capazes de transmitir o pensamento dos espíritos. Transmitir o pensamento. Mas os animais são capazes de perceber os espíritos. Isso não é mediunidade. Nós também temos sensibilidade, mas algumas vezes não temos mediunidade ostensiva e não transmitimos o pensamento dos espíritos, não é verdade? Não quer dizer que nós somos porcos, mas quer dizer que nós não somos médiuns ostensivos. Os animais jamais seriam médiuns ostensivos, mas eles podem sim perceber a presença dos espíritos. Aí imaginemos nós, né? Tentando aclarar a cena lá que as pessoas estavam vendo com o olhar espírita. Espíritos muito sofredores, macilentos, uma vibração pesada, aquele clima complicado de mentes em desalinho, gerando uma energia ruim, passando perto dos porquinhos que não tinham o raciocínio para se defender, para considerar, mas eu não estava me sentindo assim, por que eu estou me sentindo assim agora? Eles se assustaram. Foi como se eles tivessem tomado um choque. E aí, assustados, saíram correndo e acabaram mergulhando no mar mesmo. Não foi nada de mediunidade. Não foi nada de espírito entrando no porco. Não tem espírito de porco. Tem princípio inteligente que ainda está habitando aquele animal ali, que um dia vai chegar à fase humana da evolução num outro planeta que não a Terra. Mas espírito encarnado, espírito humano ou desencarnado, espírito humano, não entra em animais. Mas os animais nos percebem. Mas voltando ao homem, voltando aos gadarenos, quando os pastores voltam, quando a comunidade de Gadara volta para ver o que aconteceu, para saber qual era aquele negócio, eles encontram o homem vestido, em seu perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus aprendendo a sua doutrina. Quantas mensagens interessantes, quantas reflexões interessantes nós temos nesse trecho tão curtinho. E aí é interessante porque os gadarenos se assustam. Porque se Jesus foi capaz de perceber e de interagir com uma criatura que eles não consideravam nem vivo, o que o mestre não seria capaz de fazer, não seria capaz de realizar a partir do conhecimento que tivesse da realidade deles, gadarenos, dos deslizes deles. Porque de vez em quando a gente se acomoda nos nossos deslizes, a gente se acomoda nos nossos vícios. Não acontece? Quando a gente percebe que alguém é capaz de nos dar uma advertência, que alguém é capaz de chamar a nossa atenção por uma coisa errada que a gente está fazendo e que a gente ainda gosta de fazer, a gente não tende a se afastar dessa pessoa? Os gadarenos fizeram igualzinho. Pediram a Jesus que saísse das suas terras, porque eles temiam aquele profeta. E Jesus, que não queria se impor a ninguém, mais um exemplo para nós, ninguém tem que enfiar espiritismo na cabeça de quem não quer acreditar, nós temos que estar prontos, aptos a transmitir a mensagem, a transmitir a informação doutrinária correta para aqueles que a vêm buscar. Mas não ficar fazendo proselitismo por aí, tentando converter parente, converter vizinho, converter colega de trabalho, que estão felizes lá na religião que tem. Mesmo que eles não nos compreendam. Mesmo que até eles nos tratem com certa reserva, porque nós somos espíritas. Não nos cabe convencê-los de que nós estamos certos e de que eles estão errados, porque nós não temos essa certeza absoluta. A melhor religião é aquela que nos faz pessoas melhores, diz o Dalai Lama. Então, pode ser que nós que estamos nas fileiras do espiritismo e não estamos melhorando, estejamos na religião errada. E eles que estão lá numa religião mais salvacionista, que promete recompensas, mas que estão se emendando, que estão se transformando em pessoas melhores, estejam no lugar certo. Não tentemos fazer proselitismo. Jesus não quis isso. Então ele sobe no barco, volta, se prepara para voltar para Cafarnaum. E é nessa hora que aquele antigo obsidiado faz o que muitos de nós fazemos até hoje e que serve de assunto para Emmanuel. Ele se volta para Jesus e diz assim, deixa-me ir contigo, Senhor. Ou seja, ele queria continuar recebendo de Jesus aquele amparo. Ele queria continuar recebendo de Jesus aquele apoio. E aí o mestre diz assim, não, torna-os teus e mostra a eles todo o bem que Deus te fez. O quanto teve misericórdia de ti e te curou. E é esse versículo que Emmanuel traz para nós, lá no Evangelho de Marcos, do 19. Não, torna os teus e mostra a eles tudo que o Senhor te fez de bom. O quanto teve misericórdia de ti e te curou. Como isso é interessante. Mas nessa passagem do endemoniado gadareno tem tanta coisa que se aplica ao nosso dia a dia. A primeira que a gente pode destacar agora, nesse momento, é o seguinte. Quantas pessoas são sofredores profissionais, né?
Ai, mas eu sofro tanto. Ai, mas eu estou aqui no centro em tratamento há 10 anos e não melhoro. E o problema está sempre na minha família. O problema é esse corpo doente que eu tenho. O problema é essa vizinhança que não me entende. São vários os problemas externos. É o obsessor que me prejudica. São os parentes. É o corpo. E aí as pessoas estão sempre passando a culpa para os outros e não assumindo responsabilidades. E ficam esperando lá no centro espírita, nas suas igrejas, que Jesus vá ao encontro delas, que os espíritos consigam ir ao encontro delas e resolvam, num milagre, num passe de mágica, os problemas difíceis que elas criaram para si mesmas. Mas o endemoniado gadareno, o obsidiado gadareno, vamos usar o termo correto para os nossos dias, ele não fez isso. Apesar de muito sofredor, apesar de muito degradado, ele ainda teve coragem e forças para ir ao encontro de Jesus. Esse simbolismo de sair do estado de sofrimento, de sair do estado de debilidade e ir ao encontro da cura, e ir ao encontro de algo que possa nos trazer bem-estar, deve ser aplicado nos dias de hoje. Sair desse marasmo, sair dessa história de ser pedinte profissional de luzes do mundo espiritual, aguardadores de milagres. Então fazer um movimento, que não é só um movimento físico, porque tem gente que faz o movimento físico, vai ao centro, mas não faz o movimento psicológico, se transforma, muda a causa dos seus sofrimentos. Se é um problema no corpo, muda a dieta, muda o exercício físico que não estava fazendo e passa a ter que fazer, muda a maneira de agir. Se é um problema de relacionamento com as pessoas, muda o comportamento. Então é movimento físico, de ir buscar ajuda, mas também é um movimento psicológico, de transformar o nosso mundo íntimo para que não haja mais a causa dos sofrimentos, porque essas causas, na maioria das vezes, se não todas, são causas internas, são causas que estão em nós, não são causas que estão fora de nós. O que está fora de nós são apenas os gatilhos que fazem eclodir os problemas que nós criamos. Então esse é o primeiro ponto que a gente analisa. O outro ponto é essa dualidade que aparece ali na descrição do obsidiado gadareno. No primeiro momento, quando ele estava no processo da crise, quando ele estava no processo da obsessão, ele estava nu e ele estava sem condições de raciocínio, dementado e entre os mortos ou nos sepulcros. Depois, quando Jesus o cura, ele estava vestido, em perfeito juízo, que os evangelistas fazem questão de destacar que ele estava em perfeito juízo, o que mostra o quanto que já se percebia naquela época que a obsessão e os transtornos mentais podiam estar associados, o que para nós é uma advertência, mas não é um motivo de acomodação. Nem todo transtorno mental é obsessão, nem toda obsessão resulta imediatamente em transtorno mental, embora nós aprendamos na literatura espírita séria, por exemplo, com Viana de Carvalho, que um processo obsessivo prolongado pode sim causar um processo de doença mental. Mas isso fica para outro estudo. O importante é a gente considerar aqui esta questão. As criaturas sabiam que a falta de juízo, que a falta de bom senso podia ser influência obsessiva, podia ser também um transtorno mental. E essa é uma questão interessante porque a passagem de Jesus pela vida daquele homem, o alívio que ele recebeu com Jesus, permitiu que ele fizesse essa transformação. Sair da nudez, daquela quebra de paradigma da convivência social, para o vestido, o que estar em condições de interagir com as pessoas na sociedade. Sair da falta de lucidez para o perfeito juízo. E principalmente estar calmo, aprendendo com Jesus. Tem um detalhe que poucas pessoas falam. Ele estava aos pés de Jesus, aprendendo com o Mestre. Se recuperando, sim, é verdade. A gente não sabe ainda, neste momento da análise, se aquela cura foi permanente ou não, mas também não acontece conosco na Terra. Um passe pode nos ajudar, mas não vai nos curar. O nosso nome ser colocado na reunião de desobsessão, os espíritos perseguidores que nos afligiam no primeiro momento ser ajudados e afastados, vai ajudar, mas não vai resolver. Porque a única coisa que resolve é a cura de dentro para fora. É a transformação que acontece em nós de dentro para fora. E é exatamente isso que muitas vezes a gente não faz. Eu fico angustiado no sentido positivo da palavra. Não é que isso vai me causar transtorno, não é que isso vai impedir de eu trabalhar, mas é complicado você ver pessoas que estão lá frequentando o centro espírita só a cata de benesses, só a cata de benefícios. A cata de favores, a cata de solução de problemas, e aí quando os problemas têm alívio, elas se afastam, desaparecem, arrumam um monte de desculpa que a vida ficou difícil, que precisa voltar para o centro mesmo, mas não consegue ajustar os horários.
mas basta passar por um aperto que corre lá, ajusta o horário rapidinho, encontra um jeito rapidinho de ir para o centro. Essas criaturas são representadas muito por aqueles que não vão ao encontro do Mestre. O gadareno não. O gadareno foi ao encontro do Mestre. Mas, ao mesmo tempo, o gadareno também representa muitos de nós que, ao receber o benefício, ao ser beneficiado pelo passe, nos apaixonamos pelo passista ou pela passista. Ai, aquela pessoa me curou, me fez sentir tão bem, só quero tomar passe com ele, vou entrar na fila para tomar passe com ela. Ou então com o médium que orientou o sofredor desencarnado que estava nos prejudicando. Nós ficamos fã do médium. Tudo que o médium faça, tudo que o médium fala passa a ser a palavra de Deus. Quando, na verdade, nós somos orientados por Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a capinha dele vai aparecer aqui também, a questionar, a avaliar, a passar todas as mensagens que nos chegam, sem exceção, pelo crivo da razão. E é nesse sentido que nós somos convidados a fazer, a considerar. Mas é tão bom receber ajuda sem fazer força, né? É tão bom quando o passe dá aquela chacoalhada assim, a gente se sente energizado. Quando o espírito se afasta, a gente se sente com a mente menos pressionada, mais lúcida. Mas ficar só buscando isso não resolve os nossos problemas. E aí essa postura do gadareno, deixa-me ir contigo, Senhor, é típica de cada um de nós. É típica daqueles que querem, uma vez beneficiados, continuar a receber benefícios sem fazer esforços para isso. Quando, na verdade, Jesus estava passando por ali a trabalho do bem, a trabalho da mensagem que ele tinha que difundir. E aí o mestre diz assim, não, Jesus percebe, como percebe em nós, quando nós somos só caçadores de milagres, quando nós somos só caçadores de favores no mundo espiritual e ficamos indo ao centro, à igreja, orando muito, fazendo promessas, só para receber os benefícios. A hora que o benefício chega, a gente já pode dar uma fugida, a gente já pode mudar de comportamento, porque já recebeu o que queria. E o mestre sabia que se aquele homem o seguisse, acabaria sendo apenas mais um caçador de milagres. Ele diz assim, não, torna os teus, anuncia para eles todo o bem que Deus te fez. Olha como isso é interessante. Ele pede ao homem que ele vá de volta à sua família, que ele vá para as pessoas que tinham convivência com ele e mostrasse o bem que a doutrina que Jesus tinha ido ensinar, que o mestre representava, havia feito a ele. É uma maneira de nós nos tornarmos úteis à divulgação de uma doutrina, mostrando o bem que ela faz para nós. É melhor do que os discursos, gente. É muito melhor do que os discursos quando nós fazemos isso. E é interessante porque, assim, as pessoas às vezes não percebem, mas elas são convocadas frequentemente a fazer esse movimento, de receber o benefício aqui e mostrar na vivência, na sua experiência de vida, na transformação da sua maneira de viver, aquilo que a doutrina faz de bem por elas. Não é assim que aparece para nós na codificação? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça em domar as suas más tendências. Então é lógico, pode ser que demore 30, 40 anos, mas nós temos que estar continuamente realizando transformações íntimas. Para melhor, porque tem gente que se transforma para pior. Então é exatamente isso que Jesus impede que o homem faça. Porque ele sabia de caçadores de milagres, de criaturas acomodadas em torno dele, o mestre estava cheio. Aquele homem tinha potencial para fazer mais, até porque ele tinha um histórico de muito sofrimento. E alguém com um histórico de muito sofrimento, de muitos equívocos, de muitas quedas, que consegue se reerguer, é uma propaganda melhor para a doutrina do que 1000 discursos, gente. Do que 1000 palestras. Então é exatamente isso que Jesus pede que ele faça. Aí entra a análise de Emmanuel. Aí o benfeitor espiritual, aqui no livro Vinha de Luz, vai fazer essa análise para a gente. Vai observar o que aconteceu, mostrando o tempo que deve ter utilizado de reflexões para que isso aconteça. E Emmanuel então vem e nos apresenta a sua avaliação, a sua análise daquele momento com Jesus. E é exatamente isso. Naquele momento ele diz assim, muitas pessoas fazem como o gadareno, ele é um símbolo daquilo que nós somos hoje. Recebem os benefícios, nós nos sentimos aliviados e continuamos, então, seguindo a luz. Parece falena, ou então parece aqueles cupinzinhos, né, que ficam girando em torno da nossa luz, aí perto da primavera, em alguns momentos de dia mais aquecido, principalmente aqui no Sudeste, nós temos muito isso, as revoadas de cupins que ficam girando em torno das luzes, mas eles não fazem nada. Eles não se iluminam e acabam muitos deles morrendo,
Principalmente quando na época da lâmpada incandescente era assim, tocava na lâmpada, fritava e caía morto ali. Então a gente faz muito parecido com isso. Não muda, mas quer continuar recebendo luz desse sol novo. Ai, ele fez o bem para mim. Ai, Jesus me curou. Ai, o médium me curou. E assim a gente começa a atrasar o nosso processo de desenvolvimento. Queremos estar aos pés de Jesus. Só que o seguinte, gente, vocês já viram Jesus parado? Emmanuel chama a nossa atenção para isso. O gadareno queria seguir Jesus, queria continuar com ele. Mas será que ele estava disposto a acompanhar Jesus em todo o seu trabalho? E é isso que nós não percebemos. Nós queremos o auxílio dos benfeitores espirituais, queremos receber o auxílio deles, mas eles estão ocupados. Um dia um benfeitor espiritual atende numa reunião mediúnica numa casa, no outro dia está atendendo em outro grupo. Está atendendo outras pessoas. Será que nós temos condições de seguir com essas criaturas, de acompanhá-los na sua tarefa? Porque, na verdade, hoje, como Jesus não está mais materialmente entre nós e continua a ser o nosso referencial de elevação, o nosso referencial de doutrina a ser seguida, ele vai contar conosco. Então, aquele momento em que Jesus despede o homem, pede a ele que vá às pessoas e anuncie o bem que ele recebeu, ele, sem perceber, transforma. Sem perceber, não. Jesus percebeu. O homem é que não percebeu. O homem que havia sido obsidiado não percebeu que Jesus o estava convocando para o trabalho. Mas tanto foi assim que Jesus voltou para Cafarnaum, é verdade, deixou aquele homem que foi auxiliado naquele momento, e o homem fez o seu roteiro de evolução, fez o seu roteiro de progresso, se manteve equilibrado, se manteve harmonizado, tanto que, ao voltar à família, ao encontrar determinados receios, reservas, imagina, vai que ele tem outro surto, as pessoas tinham receio de lidar com ele, as pessoas tinham medo de uma recaída, mas ele se manteve firme. Ele entendeu que o benefício que Jesus lhe proporcionou era uma oportunidade de transformar a própria vida. Era uma oportunidade de superar a inferioridade que atraiu para si os espíritos. E aí passou a viver uma vida diferente, ao ponto de, como dizem os evangelistas, se tornar um pregador da mensagem de Jesus, um divulgador da mensagem de Jesus pela Decápolis, conjunto de 10 cidades ali com uma cultura mais helenista, mais grega, em torno do Lago de Genezaré. E isso é muito interessante, porque ele conseguiu mesmo, né? Saiu de uma condição de quase morto, de criatura que a sociedade não via como digno de viver entre os vivos, para uma de disseminador da mensagem do bem. Mas disseminador da mensagem do bem como? Fazendo discursos? Não, ele não começou fazendo discursos. Ele pode até ter se tornado um pregador, fazendo discursos, falando a respeito da mensagem de Jesus, mas ele era o exemplo vivo de como a mensagem de Jesus era capaz de transformar. A melhor maneira de nós divulgarmos uma mensagem é vivê-la. Sermos livros vivos. Essa é a grande frase para ser colocada por Emmanuel nesse momento. Sermos livros vivos. Porque é exatamente isso que acontece. Jesus não espera que nós ficamos ali bajulando, né, buscando só receber benefícios. Ele quer que nós saiamos a trabalhar, porque Jesus trabalha o tempo todo. E aí ele nos convoca, no dizer de Emmanuel, para trabalhar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer idade. Não tem essa história de fulano é novo demais, fulano é velho demais. Não! Sempre é o momento de cooperar com Jesus. Sempre é o momento de trabalhar na seara do Mestre, na causa do Mestre. Basta que nós queiramos. Basta que nós entendamos e tenhamos vontade. E aí Emmanuel usa um termo que eu achei excelente, vou passar a usar muitas vezes. Tem gente que está por aí buscando benefícios nas casas espíritas, tomando passe porque quer feriados celestiais. Sabe aquele momento assim, de ficar deitado numa nuvem, ouvindo harpa, sem fazer nada? Tem gente que acha que isso é que é ser feliz. Tem gente que acha que isso é que é conseguir chegar no reino dos céus, alcançar a superioridade. É isso que vão conquistar quando estiverem lá em torno dos luminares da humanidade, em torno de Jesus, em torno de um espírito evoluído, em torno de uma casa séria que trabalha no bem. Elas esperam receber benefícios, elas esperam resolver o problema delas. O que no fundo é uma demonstração de tremendo egoísmo. Porque por mais que às vezes nós estejamos sofrendo, por mais que nós estejamos debilitados, nós não somos simplesmente os párias da humanidade. Nós temos algo a oferecer. Nós temos conhecimento, nós temos algumas habilidades que poderiam ser úteis, cooperativas lá na instituição, mas o indivíduo é chamado para participar do estudo sematizado. Não posso, eu estou em tratamento. É chamado para colaborar na cantina. Não posso, eu estou em tratamento. É chamado para visitar asilo. Eu não posso, eu estou em tratamento de desobsessão, eu não vou aguentar ver o sofrimento daqueles irmãos. Tem gente que é assim, que vive fugindo do trabalho, que vive fugindo da responsabilidade. E aí, nessa cena do chamado endemoniado gadareno, do obsidiado gadareno, nós vemos Jesus nos desafiando.
vai servir, vai cooperar. O nosso desafio não é encontrar uma doutrina que nos esclareça. Nós já encontramos, para nós espíritas, vocês que estão me vendo aí, que são espíritas, encontramos uma doutrina que é muito satisfatória para nós. Vocês que não são espíritas, mas que estão se aproximando dessa mensagem, gostam da mensagem de Jesus, também encontraram na mensagem de Jesus uma doutrina que os conforte. Agora, será que é só isso que se espera de nós? Será que é só isso que nós temos que fazer? Claro que não. O nosso grande desafio é servir com Jesus e por Jesus, como intermediários dele. E isso é algo que muitas pessoas não percebem. Eu já falei até num outro momento aqui desse estudo. Jesus não está materialmente conosco. Então, como Jesus vai atuar materialmente na Terra? Através dos seus emissários. Da mesma maneira como ele fez com aquele obsidiado gadareno, e ele não foi à vila, ele não entrou na cidade, mas a mensagem dele entrou na cidade. A mensagem dele chegou a algumas pessoas, e algumas pessoas passaram a compreender que uma mudança no seu viver, que uma mudança de atitude diante da vida, que melhorar o comportamento, que melhorar o humor, que melhorar os pensamentos, que melhorar a maneira de nos comportarmos diante da vida, pode fazer sim que nós encontremos felicidade, paz, harmonia íntima e condições. Ah, sim, essa é a questão. Condições de servir e de trabalhar com Jesus. E a grande proposta de Emmanuel nesse capítulo aqui do Vinha de Luz é exatamente essa. Que nós aprendamos com Jesus, aprendamos na doutrina espírita, aprendamos na leitura do Evangelho, não tem problema a fonte. Desde que nós bebamos o seu Evangelho, o seu ensinamento, a sua doutrina e nos estejamos imbuídos de Jesus, no sentido de que compreendemos a sua mensagem e compreendemos a sua proposta de trabalho, porque essa é a questão. Quando Jesus encaminha o gadareno para contar às pessoas o que ele havia recebido, ele diz assim, distribui. Passe adiante a mensagem e o conforto que você recebeu, a consolação que você recebeu. Esta é a maior das mensagens que nós podemos compartilhar com a humanidade. E assim nós teremos livros vivos do Evangelho, livros vivos da doutrina espírita. Não é interessante? Muitas vezes nós gostaríamos que o nosso centro espírita tivesse mais gente, tivesse mais trabalhadores. Até citamos outra frase de Jesus, né? A seara é grande, é vasta, mas os ceareiros estão poucos. Orai ao Pai para que Ele mande mais ceifeiros. Mas é muito por aí mesmo. Há muitas pessoas que ainda estão na condição de pedintes de luz, de mendigos de assistência, e poucos são os que percebem que mesmo assim não vamos esperar melhorar tudo, a vida ficar sorridente para nós nos tornarmos cooperadores com Jesus. Vamos nos tornar cooperadores com Jesus apesar dos desafios da vida, apesar das dificuldades e dores. Porque é isso que nos engrandece, é isso que nos torna melhores. E como nós crescemos a partir daí. Então nós vamos nos tornar vivos. As pessoas poderão ler em nós, na transformação que aconteceu em nós, o bem-estar que a doutrina nos traz. As pessoas poderão ler em nós que a doutrina nos mostrou que nós somos capazes de mudar. Ela não nos mudou. A doutrina não muda a gente. O Evangelho não muda a gente, mas com as ferramentas da doutrina, com as ferramentas do Evangelho, nós mudamos a nós mesmos. Quem vai a um centro espírita, quem vai a uma igreja cristã, esperando receber um milagre de mão beijada, sem fazer nenhum esforço, vai se desiludir, vai se frustrar, porque nenhuma dessas doutrinas tem como proposta oferecer o milagre, oferecer a solução pronta. Mas eles têm sempre todos os instrumentos, todos os conhecimentos, todas as práticas, todas as áreas de trabalho, porque não são só os espíritas que têm convites para o trabalho. Os nossos irmãos evangélicos fazem um trabalho lindo de visitação em asilos e hospitais, os católicos também, as pastorais têm assistência a comunidades carentes. Então toda essa coletividade que abraça a mensagem de Jesus oferece ferramentas, oferece trabalho. E as pessoas que ficam acomodadas, que ficam só sentadas esperando que Jesus vá até elas para lhes oferecer a cura, vão perder tempo, porque Jesus vai estar exatamente junto com aqueles que estão trabalhando, junto com aqueles que estão indo ver o mais sofredor que eles e tentar diminuir o sofrimento deles. É com eles que Jesus vai estar. É com eles que os benfeitores espirituais vão estar. Não é com quem está sentado no centro esperando para tomar passe. Não é quem está esperando a cura na reunião de tratamento. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Seremos livros vivos da capacidade de transformação. Seremos livros vivos da capacidade de resistir ao mal fora de nós, aqueles arrastamentos, aqueles convites para fazer bobagem, aqueles convites ao vício.
mas também teremos exemplos vivos, livros vivos onde as pessoas poderiam ler assim, você também consegue resistir ao mal que está dentro de você, você também consegue não responder violentamente, agressivamente àquela pessoa que o magoou. E assim nós vamos mostrando no nosso viver. E é exatamente aí que Emmanuel fala, né? Como o indivíduo distribui, mostra ao viver, ao mostrar a nossa cura, nós seremos os melhores divulgadores da mensagem que nós dizemos abraçar. E aí o benfeitor espiritual convida, vamos então mostrar ao próximo. Vamos ao próximo, volta aos teus. E aí quem são os nossos, né? Já que Jesus mandou o gadareno aos dele, a pergunta que fica assim, mas para quem são os nossos? Quais são os nossos? Para quem que eu posso mostrar essa mensagem? Para quem que eu posso me apresentar como um livro vivo? Pelos meus atos, pela minha transformação, pelo meu jeito de ser novo, renovado, por causa da doutrina que eu abracei. Será para os meus vizinhos? Será para os meus parentes? E aí muitos dizem, mas os meus parentes, nenhum deles é espírita, todos eles têm outra religião, me criticam tanto porque eu venho ao centro escondido. Tem gente que vai ao centro escondido, gente. Aqui em Seropédica, de vez em quando, aparecem uns. Antes de entrar no centro, eles olham para o lado, olham para o outro, para ver se não tem nenhum vizinho olhando. Aí, entram correndo. E depois, na saída, sai tudo encolhidinho, com vergonha de ser reconhecido dentro de uma casa espírita. Isso é problemático. Mas as pessoas podem dizer assim, qual é o meu próximo? Para quem eu vou levar essa mensagem? Para quem eu vou anunciar todo o bem que a doutrina me fez, todo o bem que Jesus me fez, todo o bem que Deus me fez? E aí Emmanuel nos dá algumas ideias, porque essa queixa de que os meus parentes não me compreendem, ele diz assim, se não tens a família direta, podes ter a família indireta. E não é verdade? Aqui falamos de família, de afetividade, de laços do espírito. E aí, frequentemente, os nossos laços de afetividade do espírito podem até ser muito gentis, muito carinhosos, mas também são muito fechados em si mesmos. Não abrem espaço. É muito difícil. Nós vemos quanta resistência para algumas pessoas mudar de religião em relação à religião que domina a família, que predomina entre seus familiares. Mas temos a família indireta. Temos aquelas criaturas do nosso trabalho, do nosso convívio, os nossos alunos, quando nós temos a tarefa de educar. Porque viver em sociedade é cooperar na educação uns dos outros. Mas os professores, os educadores de verdade, eles têm a tarefa de levar as mentes jovens, de levar as mentes pequeninas, a sua maneira de ser. É o tal do currículo oculto que muitos educadores dizem, em que os alunos aprendem não apenas o conteúdo que o professor e a professora transmitem, mas aprendem principalmente a sua forma de viver, a sua forma de encarar a vida. E é isso que é importante nós considerarmos. Então, se não temos a família direta, vamos à família indireta. Vamos levar a mensagem tranquila, serena, renovadora para esses filhos da alma que Deus nos confia. Indiretos, não consanguíneos, mas são filhos da alma, para os irmãos da alma, e façamos assim. E aí Emmanuel, pela segunda vez nessa série de livros Fonte Viva, eu vejo Emmanuel fazer distinção entre família, os laços afetivos, e parentela, a pura consanguinidade. Ele diz assim, se não tens a parentela, vai à vizinhança. Mostra aos teus vizinhos, mostra aos teus companheiros. Imagina, gente, se a gente resolve, pela transformação, pela conscientização que a doutrina nos traz, entender que nós somos responsáveis pelo nosso ambiente, que nós somos responsáveis pelo cuidado da nossa casa física e da nossa casa mental. Então nós vamos manter ali bonitinho, fazer a arborização ou o paisagismo adequado da frente da nossa casa, mantê-la limpinha, em vez de ficar reclamando que o lixeiro não passa, que a prefeitura não tem vergonha, que a prefeitura deixa a cidade suja, que os vizinhos são sujos. Isso vai dar briga. A gente vai aos vizinhos, como Emmanuel sugere, mas vai aos vizinhos mostrando, dando o exemplo. Fazendo mais ou menos como Mohandas Karamchand Gandhi falava para nós, que nós deveríamos ser a mudança que nós queremos para o mundo. Então, se nós queremos uma rua limpa, vamos limpar a nossa calçada? Vamos cuidar das plantinhas, regar aqueles vasos que às vezes nós colocamos nas calçadas para evitar que os carros estacionem por falta de educação dos motoristas em cima das calçadas e as quebrem? Muita gente coloca vasos de plantas, então vamos mantê-los bonitos, vamos mantê-los limpos. Fazer com que as pessoas percebam que a urbanização, que nós também somos responsáveis pela urbanização do nosso ambiente. Aí o vizinho desse lado vai fazer também, porque ele viu que fica legal. O vizinho do outro lado vai fazer também, porque ele viu que fica legal. O vizinho da frente vai fazer também, porque ele viu que fica legal. Mesmo que você tenha aquelas criaturas do contra, que não fazem e que ainda te criticam, faça o bem a si mesmo. Aliás, é uma recomendação muito interessante de outro espírito muito nobre, Madre Teresa,
que nós podíamos fazer o bem e as pessoas iam criticar, que nós podíamos fazer tudo certo, as pessoas iam criticar, mas que nós deveríamos continuar a fazer, porque a outra opção é fazer errado e ficar igual a elas. Então é melhor a gente fazer o bem e ter pelo menos a consciência tranquila, a harmonia de consciência. Isso é fundamental para nós. Então essa proposta de Emmanuel de nós sermos livros vivos, ela é muito importante, porque é através da nossa ação, anunciar a mensagem do Evangelho a partir da nossa cura, exibindo a nossa transformação. Mas não no sentido vaidoso, não no sentido orgulhoso. Olha como a doutrina me transformou numa pessoa melhor. E aí quando a gente começa a falar que já é uma pessoa melhor, já não é. Porque está mostrando orgulho. Porque está mostrando uma certa vaidade da transformação ou da doutrina que abraçou. Então, pera lá. São nos nossos atos. Os antigos costumam dizer com muita sabedoria, palavras, os discursos, podem até convencer, minha gente. Mas o que realmente arrasta, o que realmente mobiliza, são os exemplos. Por isso Jesus foi tão hábil em ensinar. Por isso ele conseguiu tão rapidamente fazer que as criaturas crescem nele. Porque ele sempre exemplificou tudo o que realizou. E aí nessa proposta de emprestar as nossas mãos, emprestar a nossa voz a Jesus, nós vamos disseminar a sua mensagem. Nos tornaremos pregadores dessa nova decápolis mundial aí, dessa nova decápolis global, em que nós podemos, pelos nossos atos, até aparecendo na internet, as redes sociais nos trazem tantas imagens, que aprendamos a colocar as nossas melhores imagens, não as fotos mais bonitas, não as fotos trabalhadas com Photoshop para a gente ficar mais magro, ficar mais jovem, tirar as rugas, os pés de galinha. Não, ao contrário. Mas vamos colocar aquela nossa foto da visita ao asilo, não para fazer propaganda política, tá, gente? Olha aqui, eu estou trazendo cesta básica para os pobres miseráveis, nada disso. É porque nós temos a vontade, o desejo, a alegria de fazer o bem com Jesus. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas eu continuo sofrendo. Mas os meus problemas continuam acontecendo, como é que eu vou servir com Jesus? E aí Emmanuel nos pede serenidade, nos pede calma, para conseguirmos perceber o seguinte, gente, olha só o fato de nós podermos ser considerados aptos para servir com Jesus já é bastante recompensa na nossa vida. Já é suficiente para a gente pensar assim, opa, é tão bom, é tão interessante, que recompensa. Às vezes, durante muito tempo, a nossa casa espírita aqui de Seropédica rodava 50 quilômetros, ia até Jacarepaguá, na colônia de Curupaiti, para passar um domingo de manhã com aqueles irmãos que estão lá internados. Uma herança que a gente trouxe da outra casa espírita que frequentei, mas que era pertinho. E aqui para Seropédica, com o passar do tempo, com o passar de alguns anos, a gente percebeu que realmente ficava pouco viável, ainda mais porque o trânsito no Rio de Janeiro só vai piorando, só vai aumentando o número de carros, só vai aumentando o número de engarrafamento, então era realmente complicado. E nós temos um asilo muito aqui pertinho. Nossa companheira Francisca teve a ideia, então, de nós trocarmos a atividade, em vez de visitar lá longe, que tem outras equipes visitando, vamos visitar os nossos idosos aqui pertinho de Seropédica. E sim, tem o Paulo de Tarso, a sua visita ao asilo. Quando pudermos voltar da pandemia, estarão lá os companheiros, estarão lá os caravaneiros dedicados a essa obra, fazendo o trabalho de Jesus, emprestando seus ouvidos, emprestando suas vozes, emprestando seus braços para abraçar aqueles companheiros que estão lá numa condição mais precária, mas que também têm muito a nos ensinar. Então é muito gratificante poder ser considerado apto a servir com Jesus, porque a alternativa é péssima. É a de mendigo de luz, é daqueles que vão ficar sempre aos pés de Jesus, deitados, pedindo, esperando que venha alguma cura, alguma benesse. E não é isso que vai acontecer. Ao contrário, a proposta é que o nosso momento de paz, o nosso momento de serenidade, o nosso momento de felicidade virá na medida do nosso trabalho pelo Cristo, na medida do nosso esforço por alcançar essa condição de cooperadores com Jesus, de pregadores da Decápolis. Olha só que coisa interessante. Embora muitos de nós estejamos em condição bem melhores, né, do que as do endemoniado gadareno, do obsidiado gadareno, poucos de nós temos a disposição que ele teve de sair da condição abjeta de obsidiado, de louco, de endemoniado, para a condição de pregador. E aí, como dizíamos, quem Jesus vai utilizar para levar uma cesta básica a quem passa fome? Para dar um abraço em quem está sofrendo a desencarnação de um ente querido e nesse momento de pandemia, quantos são alvo desse sofrimento? Quantos estão tendo essa experiência
E a gente tem que ter um cuidado danado para eles não ficar conformistas. Ah, mas é assim porque Deus quer, a vontade de Deus, são os desígnios divinos. Nada que acontece está fora das leis divinas. Mas a vontade de Deus em relação a nós é que nós sejamos sempre felizes. Se nós somos infelizes é porque nós nos desviamos da lei divina. E aí muitas vezes a consequência ou a baliza que nos empurra de volta para a trilha da lei divina é exatamente o sofrimento. Não imaginemos que foi Deus, que foram os espíritos que criaram esse vírus que gerou a pandemia. Na verdade, isso é resultado do nosso desequilíbrio em relação ao ambiente. Também não fiquemos seguindo por aí teorias conspiratórias que ficam acusando esta ou aquela comunidade, esta ou aquela sociedade de haverem criado de propósito. Olha só que coisa, né? Não tem uma prova científica disso. E tem um bando de doido, quando até alguns espíritos ou médiums transmitindo comunicações nesse sentido, e não tem nenhuma explicação científica, não tem nenhuma prova científica, nem nenhuma prova investigativa, porque poderia ser fazer uma investigação internacional para saber. Mas, até hoje, se entende. É simplesmente porque nós avançamos sobre a natureza e a natureza, então, acabou trazendo para nosso convívio essas criaturas, esses seres que só existiam lá nas grandes matas, nas profundidades, em outros animais, para os quais eles não causavam tanto mal assim. É muito mais fácil nós assumirmos a nossa responsabilidade do que botar a culpa nesse ou naquele país. Não é verdade? E aí, exatamente aí, nesse sentido, é que nós somos convidados a fazer a nossa parte. De novo, ser livros vivos. Se nós queremos um país com saúde, por que nós não vamos tomar vacina? Claro que nós vamos tomar vacina, porque quando eu me protejo, eu protejo todo mundo que está à minha volta. Se nós queremos um momento de saúde, de equilíbrio, de redução das desencarnações, porque muitas pessoas, e não vem com essa história, e só morre quando chega a hora. E os suicidas? E os suicidas indiretos? E aquelas outras criaturas que, ao contrário, produzem tanto, que ganham moratórias. Então não vem com essa conversa fiada dizer que tem que morrer naquela hora. Muitos morrem antes, desencarnam antes. Basta a gente ir lá no livro Missionários da Luz de André Luiz e vai ver que poucos são os completistas. Mas também há muitos que conseguem, pelo seu esforço, pela sua transformação, alongar um pouquinho a permanência na Terra, além do que foi planejado originalmente. Por quê? Para continuar produzindo. Nós vamos ver um caso desse no livro Obreiros da Vida Eterna. A capa está aqui. Obreiros da Vida Eterna também é de André Luiz. Do lado de cá, os Missionários da Luz, que fala a respeito dos completistas, do lado de cá, Obreiros da Vida Eterna. Ambos livros de André Luiz que mostram que, por um lado, se pode encurtar o prazo de vida e desencarnar antes, e, por outro lado, se pode alongar esse prazo e desencarnar depois. Vai depender, então, das nossas ações. Mesmo com relação à hora da morte, nós estamos, nesse exato momento, tomando decisões, fazendo escolhas que podem alongar ou encurtar as nossas existências. Vamos imaginar uma criatura que começa a dar sinais de hipertensão. E aí ele decide, não vou mais exagerar no consumo de sal. Vou diminuir a minha massa corporal para poder não forçar tanto o meu coração e baixar a minha pressão. E aí ela consegue. E aí alonga a sua vida, ou pelo menos faz que a vida chegue ao termo planejado para ela. Mas, se ele continuar lá, uma churrascada aqui, sal grosso na carne ali, mais um pouco de cerveja colar, e se empanturrando a cada vez, vai ficar cada vez pior e vai desencarnar antes. E vai aparecer lá no mundo espiritual como suicida involuntário. Mas eu não queria morrer não, eu só queria comer chuleta, só queria comer churrasco. Aquela picanha me atraiu demais, era a minha obsessora, era a picanha. Cara de pau. É isso que muitas pessoas são. Deve lavar o rosto com a de peroba. Porque ficam sempre transferindo para fora de si a responsabilidade dos seus males. Como não devemos fazer nós que abraçamos a doutrina espírita. Mas, já caminhando para o encerramento da nossa tarefa, vamos pensar aqui, não é? Emmanuel nos pede que tenhamos calma em relação às nossas próprias aflições. Primeiro porque, quando nós nos associamos a Jesus, quando nós nos filiamos às tarefas do bem, nós vamos perceber, primeiro, que o nosso sofrimento nem é o pior de todos. Que tem gente que está numa condição muito mais precária do que a gente. Vamos pensar? Quantos estão reclamando que não conseguem ganhar o suficiente, que já não têm como desfrutar das mesmas coisas por causa da crise financeira e econômica que surgiu depois da pandemia, ou durante a pandemia? Mas nessa mesma sociedade em que nós estamos, tem gente que não está comendo. Não tem condições de comer um prato de comida, ou 2 refeições, ou 3 refeições por dia, às vezes nenhuma. Pais e mães que renunciam a se alimentar, que bebem água, para que os filhos não passem total fome, total abstinência de comida. E aí o que nós estamos fazendo?
Como nós estamos nos preparando para ajudar essas criaturas? Então essa questão de ficar reclamando, ficar se queixando, acaba quando a gente começa na tarefa do bem, quando a gente começa a transitar pela Decápolis e ver que muitos companheiros de jornada estão numa condição de maior sofrimento que nós e mais, não estão tão abatidos quanto nós. Estão indo ao encontro de Jesus, enquanto muitos de nós estávamos lá quietinhos, esperando que Jesus viesse nos curar, e ele não veio. Não veio porque onde? Ele estava ocupado com aqueles que estavam fazendo bem. Ele estava ocupado dando assistência, ajudando a quem se ajuda. Essa é a questão importante. Quando nós nos filiamos às fileiras do Mestre, quando nós entramos nesse roteiro do bem, nós passamos a nos ajudar. E aí sim, Deus ajuda a quem se ajuda, não a quem espera. Quem espera se cansa, não alcança. Principalmente esses que esperam inúteis, sem fazer nada. Entendamos bem isso. Vai ser exatamente na ação do bem, nos instrumentarmos para praticar o bem para os outros, que nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. É claro que alguns não terão solução nessa encarnação. Um problema orgânico, crônico, congênito, não terão soluções nessa encarnação. Mas o que nós aprenderemos? Nós aprenderemos que se eu não posso sair dessa dor no corpo físico, eu posso pelo menos sair desse sofrimento na minha mente, de olhar para isso, de sentir o impacto dessa dor como se fosse a pior criatura do mundo, como se eu fosse a criatura mais infeliz do mundo. Nós não somos as criaturas mais infelizes do mundo. Se você está podendo me assistir, você tem dispositivos que te permitem isso e tem criaturas que não sabem sequer, ainda hoje, como esses recursos tecnológicos facilitam as nossas vidas. Não, meus amigos, não, minhas irmãs, nós não somos as criaturas mais infelizes do mundo. Assim como o obsidiado gadareno, é necessário que nós possamos ir, façamos o movimento de ir ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus nas nossas igrejas, ao encontro de Jesus nos nossos centros espíritas, ao encontro dos benfeitores espirituais, mas perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Onde eu já posso colaborar? E não, o que esse centro pode me oferecer? Quais são os tratamentos que esse centro tem? Gente, eu tenho um arrepio no perispírito. Fica todo encrespado, assim, igual o porco-espinho, meu perispírito, quando alguém pergunta assim: quais são os tratamentos que o seu centro tem? Meu centro não tem tratamento nenhum. Primeiro, eu não tenho centro. Eu sou um trabalhador do nosso querido Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Seropédica. Não tenho centro espírita. Nenhum de nós tem centro espírita. Mas o centro não tem tratamento. O que o centro tem são ferramentas. Que as ferramentas nós te entregamos, uma caixa de ferramentas. Primeiro, 5 livros da codificação. Depois, algumas obras básicas que é só pegar lá na biblioteca do centro e ir estudando. Depois vem os convites, vem trabalhar com a gente, vem participar da cantina, vem visitar o asilo, vem colaborar na evangelização da infância e da juventude. Essas são as ferramentas. Esses são os tratamentos. Quando alguém perguntar para você que está aí me vendo, qual é o tratamento que o seu centro tem? Você vai dizer: olha, você pode trabalhar na evangelização da infância, você pode ajudar na cantina, você pode participar do serviço assistencial e você vai estar se tratando. Não, mas eu queria cirurgia espiritual. Isso aí não tem. Sabe por quê? Porque a proposta da doutrina espírita, meu irmão, minha irmã, que está aí ainda acomodado, é curar almas. Não necessariamente é curar corpos. Tá certo. Outro livro do André Luiz, dos domínios da mediunidade. Ali a gente vai perceber o Aulus falando que quando, em raras exceções, os espíritos fazem manipulações materiais, é para auxiliar na saúde de algumas pessoas. Mas não é para todas. E muita gente se cura de uma doença para poder adquirir outra ali na frente, porque não muda de comportamento. Então a proposta de Emmanuel, que nós sejamos livros vivos, que as nossas ações nos levem a ser mensageiros de Jesus, olha que chique, né? Nos promovendo, assim como o gadareno se promoveu. É mesmo, ele se promoveu. Ele não foi promovido. Ele realizou todas as etapas, todas as conquistas necessárias a ser promovido. Ele saiu da condição subalterna, de mendigo de luz, de obsidiado, de criatura morta para a sociedade, para um divulgador da mensagem de Jesus, para um pregador na Decápolis. Um livro vivo, onde as pessoas puderam ler o Evangelho, ler a mensagem amorosa de Jesus, porque ele também passou a transmitir essa mensagem de forma amorosa, porque senão não teria alcançado ninguém. Os belos discursos não alcançam as pessoas, o que alcança são os belos exemplos. É por isso que as pessoas que são simples, que não ocuparam grandes cargos, mas que pintaram de luz a sociedade terrena do seu tempo, são lembradas até hoje. E outras que tiveram em grandes posições, quando são lembradas de forma negativa. Quando você pensa de uma dessas lideranças que foi poderosa, que invadiu vários países, que dominou várias sociedades, elas são lembradas como os carrascos, como criaturas infelizes.
Ao passo que uma Madre Teresa, que um Chico Xavier, que um Jerônimo Mendonça, que um Aurino Costa, que uma tia Ivone Pereira, querida tia Ivone Pereira, são lembrados como criaturas que não tinham nada de si, mas ofereciam a si mesmas para que Jesus levasse consolo, levasse luz, levasse entendimento, levasse a cura de almas às criaturas. E assim como o gadareno, meus irmãos e minhas irmãs, se promoveu, se colocou numa condição melhor, será pelo trabalho com Jesus, pelo trabalho no bem, que nós vamos nos promover e nos tornar esses novos pregadores dessa nova Decápolis global que aí está. Onde estivermos, nós poderemos ser mensageiros de Jesus. E como diz Emmanuel, anunciar o Evangelho pela nossa transformação, pela nossa cura. Sermos verdadeiros espíritas pela nossa transformação moral e pelos esforços que nós fazemos, porque nós ainda temos imperfeições e elas precisam ser domadas. As nossas inclinações más precisam ser controladas, elas não podem ser negadas. É uma vaidade enorme, é um orgulho imenso achar que porque eu sou espírita eu não tenho defeito, eu tenho um monte. Mas todos os dias eu olho para eles e digo, vocês fiquem quietos aí. Vocês não se metam comigo, porque eu preciso ter tempo para poder trabalhar no bem, para trabalhar na doutrina. A hora que vocês estão me pressionando, estão me sufocando demais e de vez em quando me passam uma rasteira, na hora seguinte eu quero me levantar. Então não vou permitir. E assim faremos nós. Da mesma maneira como coube ao gadareno ser o construtor da sua elevação e ser o construtor da sua paz, nós, trabalhadores com Jesus, servidores do bem, vamos construir a nossa felicidade e a nossa paz. Muito obrigado pela sua atenção, meus amigos queridos, minhas amigas queridas, e muita paz para todos vocês. E assim, depois desse estudo tão importante, só temos a agradecer a Ti, Jesus. Agradecer por toda essa oportunidade que mais uma vez recebemos na nossa querida Casa da Paz. Então vamos envolver, vamos agradecer juntos ao nosso querido Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que auxiliou no trabalho desta noite e que vem também nos fortalecendo a cada dia. Querido irmão, obrigado pela noite de estudo que tivemos. Obrigado por tantos aprendizados, tantos ensinamentos, Senhor. E que possamos trazê-los, apreender cada palavra, cada conhecimento, trazendo para as nossas vidas e colocando na prática, sentindo de verdade, vivenciando o Teu Evangelho, Mestre. Envolva todos os lares, proteja com Tua luz, Mestre. Nos fortaleça, nos abençoe. Esteja sempre conosco, amparando a toda essa humanidade querida. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia, que nos auxilie, nos ajudando nessa situação que ainda nos encontramos, e a outras que com certeza virão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Mãe querida, nossa Mãe Santíssima, e a toda essa espiritualidade da Casa da Paz, que sempre estão conosco, nos dando o suporte que necessitamos. E assim, encerramos mais uma noite de luz nas nossas vidas. Obrigado, Mestre. Obrigado por tudo. É muito bom sentir a vossa presença. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos irmãos, desejo uma feliz noite para todos, uma noite de muita luz, de muita paz. E sempre vamos buscar Jesus, confiando, trabalhando a nossa fé cada vez mais. Um grande beijo no coração de todos.